Desenvolvedores de código aberto dizem que rastreadores de IA dominam o tráfego, forçando bloqueios em países inteiros. Essa é uma matéria da Ars Técnica, está traduzida automaticamente, então pode ser que tenha alguma inconsistênciazinha aqui. Vamos lá. O desenvolvedor de software, Sheiyasu, chegou a um ponto de ruptura no início desse ano, quando o tráfego agressivo de rastreadores de IA da Amazon sobrecarregou seu serviço de repositório Git, causando instabilidade e tempo de inatividade repetidamente. Apesar de configurar medidas defensivas padrão, ajustando robots.txt, bloqueando agentes de usuário rastreadores conhecidos e filtrando tráfego suspeito, Yasu descobriu que os rastreadores de IA continuaram evitando todas as tentativas de pará-los, falsificando agentes de usuário e percorrendo endereços de IP residenciais como proxies. Isso daqui é muito louco, né? Porque todo robô, teoricamente, deveria respeitar essa questão do robots.txt, que é um arquivo que fica em páginas, né, de internet para explicar que os robôs não deveriam acessar determinadas páginas, que esse site é um site que não é para robô usar ou pegar dados dele, né? E a denúncia que ele está fazendo é de que essas empresas de inteligência artificial, obviamente, não respeitam o desejo do criador daquele site. Pior ainda, nesse caso que a gente vai ver aqui e que a gente está discutindo, são desenvolvedores de código aberto, de aplicações de código aberto, que têm os seus repositórios, então onde eles armazenam o código-fonte disso na internet, para que outros desenvolvedores possam se utilizar, né, desse programa, possam auxiliar no desenvolvimento, e esses robôs atrapalham isso, entendeu? Atrapalham de uma maneira que, inclusive, dependendo da forma como você interpreta a questão de legislação relacionada à tecnologia da informação, é um atrapalhar que pode se configurar, inclusive, de forma criminosa, porque eles não respeitam, por exemplo, o robots.txt, que diz que não é para acessar, né, robôs acessarem esse tipo de site. E vocês podem reparar que ele está falando que ele teve que tentar fazer várias camadas para impedir, porque, inclusive, uma coisa que muitas dessas grandes empresas de inteligência artificial vêm fazendo é se utilizar de VPNs em endereços residenciais, ou seja, eles utilizam uma conexão que parece vir de uma faixa de endereços na internet de residências, de pessoas que estariam navegando, quando na verdade são robôs. E isso é muito grave porque existem aplicativos, e eu já vi bastante anúncio, inclusive no YouTube brasileiro, de aplicativo que você consegue ganhar um dinheirinho compartilhando a sua rede de internet da sua casa e coisa do tipo. É isso aqui que você está fazendo quando você usa esse tipo de aplicativo. Você provavelmente está abrindo a rede da sua casa para ser usado por essas grandes empresas para se passar como se fosse, né, um acesso à internet residencial. Desesperado por uma solução, isso eventualmente recorreu à mudança de seu servidor para uma VPN e criou o Anubis, um sistema de desafio de prova de trabalho personalizado que força os navegadores da web a resolver quebra-cabeças computacionais antes de acessar o site. É inútil bloquear bots rastreadores de IA porque eles mentem, mudam seu agente de usuário, usam endereços de IP residenciais como proxies e muito mais. Escreveu Yasu em uma postagem de blog intitulada Um Grito Desesperado por Ajuda. Não quero ter que fechar meu servidor Gitea para o público, mas o farei se for preciso. Percebe? A gente tem que interpretar isso como ele é. Além de ser um ataque, né, e desrespeito ao desejo do desenvolvedor, se torna um ataque de tecnologia da informação, porque aquilo que ele colocou na internet, que era justamente para auxiliar esse desenvolvimento distribuído por outros programadores, por pessoas que queiram pegar o programa que ele desenvolveu, né, o projeto que ele desenvolveu, ele se torna impedido de fazer isso porque essas empresas de inteligência artificial fazem com que ele tenha um custo gigantesco para fazer algo que ele não deveria ter esse custo. Ele, né, não deveria arcar com isso. E pior ainda, no caso de um código-fonte aberto, o código-fonte aberto ele pode ser usado por outros desenvolvedores para desenvolver outros aplicativos, mas em momento algum a licença de código aberto ela licencia esse código para ser utilizado por inteligência artificial. Na verdade, esse desenvolvedor, inclusive, ao colocar no robots.txt que não é para ser, né, utilizado por rastreadores, ele está deixando claro que ele não quer que esse código seja utilizado. Tem mais esse ponto ainda.
A história de Aço destaca uma crise mais ampla que se espalha rapidamente pela comunidade de código aberto, à medida que o que parecem ser rastreadores de IA agressivos sobrecarregam cada vez mais a infraestrutura mantida pela comunidade, causando o que equivale a ataques persistentes de navegação de serviço distribuída, DDoS, em recursos públicos vitais. De acordo com um relatório recente e abrangente da LibreNews, alguns projetos de código aberto agora veem até 97% de seu tráfego originado de bots de empresas de IA, aumentando drasticamente os custos de largura de banda, a instabilidade do serviço e sobrecarregando mantenedores já sobrecarregados. É o que eu estava falando. Quando você tem esses projetos e nem todo mundo quer se utilizar de uma infraestrutura da Microsoft, por exemplo, você tem o GitHub que é da Microsoft, ou o GitLab, né, que é uma outra grande empresa para hostear o seu projeto de código-fonte aberto. O que acontece? Muita gente prefere hostear o seu, até porque, por exemplo, a Microsoft utiliza os códigos que estão no GitHub para alimentar o Copilot, que é a inteligência artificial dela, né? O GitLab vem também fazendo experiências com inteligência artificial se utilizando do código-fonte que ele hospeda. Então é uma coisa muito crítica. Aqueles que se opõem bastante ao roubo que a inteligência artificial vem promovendo, eles se tornam, inclusive, agora alvo de um ataque mesmo. Porque quando você tem um projeto de código aberto, por maior que ele seja, não tem gente suficiente interessada em auxiliar no desenvolvimento disso. Né? Não tem milhares de pessoas. A maioria dos códigos, dos programas de código aberto e dos projetos de código aberto, eles têm, na melhor das hipóteses, algumas centenas de pessoas que queiram colaborar com isso e que ajudam com isso. E aí o que acontece? Você dimensiona, né, os servidores que você vai usar para colocar isso na internet, baseado nessa quantidade de acesso que você vai ter. Com esse ataque, porque isso daqui é um ataque, o que está sendo narrado é um ataque das empresas de inteligência artificial contra pequenos desenvolvedores, você tem um volume de dados absurdamente maior do que aquilo que você planejava. E pior, um volume de dados que não agrega nada para o projeto que você mantém na internet. Então, é deliberadamente a inteligência artificial piorando a vida desses desenvolvedores e piorando a vida daquelas pessoas que utilizam esses aplicativos, porque agora pode ser que acessar esse aplicativo seja mais difícil, né? Ter acesso ao código-fonte desse aplicativo fique mais difícil também. Enfim, né? Cria-se uma série de entraves para algo que todo mundo que está aqui na internet e é dev, né? Trabalha com TI, já está acostumado a ser um ambiente colaborativo gigantesco e de ser fácil de atuar com isso. Então esse ataque é grave, né? Ele até coloca que causa um impacto equivalente a um ataque de DDoS, né? É tanto robô de inteligência artificial tentando, né, pegar dados do site que ele mantém, que se torna como se fosse um ataque de negação de serviço, né? Um ataque que está efetivamente tentando tirar, né, o serviço dele de hospedagem de código-fonte do ar. Kevin Fenzi, um membro de equipe de administração de sistemas do projeto Fedora Pagur, relatou em seu blog que o projeto teve que bloquear todo o tráfego do Brasil após repetidas tentativas de mitigar o tráfego de bots falharem. E aí a gente vê o Brasil sendo bloqueado e chama atenção porque, por exemplo, a maior parte de infraestrutura de treinamento de inteligência artificial não está no Brasil. Então, muito provavelmente, o tráfego do Brasil que o projeto Fedora bloqueou é um tráfego vindo daquilo que eu falei anteriormente, desses aplicativos que oferecem um pouco da sua banda de internet da sua casa para você ganhar alguns centavos, exatamente para que empresas se utilizem dessa faixa, né, de IPs, essa faixa de IPs residencial, para poder parecer que elas são clientes residenciais, para poder pegar esses dados da internet. É bem provável que seja isso daqui, né, que o projeto Fedora tenha sofrido aí, né, o Fedora Pagur, e bem provável que seja a partir desses aplicativos. Tem bastante youtuber que anuncia esse tipo de aplicativo e, por favor, não caiam nesse rolê, tá? Essa ideia de que você vai ceder um pouco da sua banda de internet para outras pessoas, não sei o que lá, ela é mentirosa, tá? Ela é realmente para que grandes empresas se utilizem desse espaço doméstico aí para fazer esse tipo de palhaçada aqui, né? Pra gente ficar no xingamento educado aqui no YouTube. O Gnome GitLab implementou o sistema Nubes do Yasu.
exigindo que os navegadores resolvessem quebra-cabeças computacionais antes de acessar o conteúdo. O administrador de sistemas do Gnome, Bart Piotrowski, compartilhou no Mastodon que apenas cerca de 3,2% das solicitações, 2.690 de 84.056, passaram pelo sistema de desafio, sugerindo que a grande maioria do tráfego foi automatizada. A infraestrutura do GitLab do KDE foi temporariamente desconectada pelo tráfego do rastreador originário de intervalos de IP do Alibaba, de acordo com o LibreNews, citando um bate-papo do desenvolvimento do KDE. Embora o Nubes tenha se mostrado eficaz na filtragem de tráfego de bots, ele traz desvantagens para usuários legítimos. Quando muitas pessoas acessam o mesmo link simultaneamente, como quando um link do GitLab é compartilhado em uma sala de bate-papo, os visitantes do site podem enfrentar atrasos significativos. Alguns usuários móveis relataram esperar até 2 minutos para que o desafio de prova de trabalho fosse concluído, de acordo com o veículo de notícias. E percebem como esse rolê dos robôs de inteligência artificial e da própria inteligência artificial nos prejudicam de maneiras totalmente inesperadas. Uma das coisas que eu mais pego aqui é que, por exemplo, eu uso Linux. Então, por si só, a maioria dos sites já torce um pouco do nariz para Linux e já te coloca um pouco de CAPTCHA e coisa do tipo quando você está usando Linux. Para piorar, eu utilizo um provedor de internet que utiliza CGNAT. CGNAT, eu não tenho um IP real válido, né? E o IP desse computador aqui, ele é compartilhado com vários outros computadores, né? E o que acaba acontecendo? Determinados sites, e por conta, acho que de problemas de segurança da própria rede dos computadores que estão pendurados aqui no provedor que eu pago, né? Eles enxergam essa rede aqui, né? Essa fonte de IPs como não confiável, e aí tome CAPTCHA, tome, né, demorar para conectar, tome mensagem falando que, né, você não pode conectar em determinados sites. Tudo isso por conta desses problemas aqui que a gente tá vendo aqui, né, sendo citados aqui nessa matéria. São né, um conjunto de pequenas coisas que vão se somando e dificultando a vida das pessoas reais, né? De quem precisa se utilizar da internet de forma real por conta, seja né, de inteligência artificial, seja de falhas de segurança aí, que eventualmente também, né, são parecidas com o que a gente está lendo aqui, no caso. A situação não é exatamente nova. Em dezembro, Dennis Schubert, que mantém a infraestrutura da rede social Diaspora, descreveu a situação como literalmente um DDoS em toda a internet. Após descobrir que empresas de IA eram responsáveis por 70% de todas as solicitações da web para seus serviços. Tá? E uma coisa que eu não falei até aqui agora, mas para caso, né, alguém não tenha entendido o que é um rastreador de IA, o que é um rastreador de internet, são robôs, né, são programas de computador que estão chupando os dados desses sites, entendeu? Então, quando a gente está falando, ele está falando que 70% de todas as solicitações que a diáspora recebe é de programas de computador tentando pegar os dados da diáspora, não são usuários da diáspora, não são usuários da diáspora usando um outro aplicativo que não a diáspora para usar a diáspora. São efetivamente programas, robôs, que entram lá só para pegar essa informação e roubar essa informação, entendeu? É só para isso. Você imagina, 70%. É muita coisa. E é assim, e é um custo que para quem trabalha com internet sabe que esse custo não é baixo. Quando 70% do que você serve na internet ele é para uma empresa roubar dado de você, né? Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você manter isso, realmente. Os custos são técnicos e financeiros. O projeto Read the Docs relatou que bloquear rastreadores de IA imediatamente diminuiu seu tráfego em 75%, indo de 800 GB por dia para 200 GB por dia. Essa mudança economizou ao projeto aproximadamente $1.500 por mês em custo de largura de banda, de acordo com sua postagem no blog. Rastreadores de IA precisam ser mais respeitosos. E é um valor, gente, que $1.500, por exemplo, aqui no Brasil, você consegue pagar um desenvolvedor, por exemplo. Você consegue, né, aumentar o serviço que você fornece no site para as pessoas que se utilizam desse site, né? Um fardo desproporcional para o código aberto. A situação criou um desafio difícil para projetos de código aberto que dependem de colaboração pública e normalmente operam com recursos limitados em comparação com entidades comerciais. Muitos mantenedores relataram que rastreadores de IA
deliberadamente contornam as medidas de bloqueio padrão, ignorando diretivas robots.txt, falsificando agentes de usuário e rotacionando endereços de IP para evitar a detecção. Aquilo que eu já falei, os robots eles simplesmente ignoram, porque você pode colocar esse arquivo lá falando: eu não quero que o robô vasculhe o meu site, pegue as informações do meu site. Isso, gente, é uma forma, digamos assim, educada de fazer. É como se fosse uma placa na porta, entendeu? Você vai respeitar? O que eles fazem é, eles metem o pé na porta e não estão nem aí para isso, entendeu? É importante deixar bem claro isso. O que essas empresas estão fazendo é literalmente isso. Você coloca uma placa na porta dizendo: robôs não são bem-vindos aqui. E o robô chuta a porta, entra e faz o que ele bem entende, né, no teu site, ali no teu serviço de internet que você disponibiliza. Falsificação de agente de usuário é porque todo navegador de internet ele manda para o servidor quem ele é. Quando você faz um serviço para ser consumido por outros serviços, por outros sites, em geral, você pede que o agente que é enviado nesse caso seja customizado para você saber quem é que está usando o seu serviço. Esses robôs, para roubar dados na internet, normalmente eles falsificam os agentes do usuário. Ou seja, eles fingem ser algo que eles não são, eles fingem ser um navegador de um usuário doméstico, um celular de usuário doméstico, para enganar o site, para falar assim: olha, eu não sou um robô, entendeu? Eu sou um usuário de verdade, querendo ver essas informações. E rotacionar endereço de IP, né? Eles utilizam aquilo que a gente já falou, né? Agora ele faz 5, 6 acessos no site. Depois ele troca para um endereço usando, né, aquilo que eu falei de quando você vende um pouquinho da sua banda lá de internet para ganhar uns centavos num aplicativo que um youtuber te anunciou. Ele faz isso, ele pega e troca. Opa, magicamente, agora ele faz mais 50 mil requisições da sua casa, entendeu? Aparecendo como se fosse da sua casa, e para burlar isso daí. Como o Libri News relatou, Marty Owens, do projeto Inkscape, observou no Mastodon que seus problemas não eram apenas do DDoS chinês usual do ano passado, mas de uma pilha de empresas que começaram a ignorar nosso SpiderConf e começaram a falsificar suas informações de navegador. Owens acrescentou: agora tem uma lista de bloqueios prodigiosa. Se você trabalha para uma grande empresa de IA, pode não obter mais nosso site. E isso também, né, atrapalha o uso correto disso, né? Como ele está colocando aqui. Você trabalha numa empresa de IA, você de repente utilizaria o nosso site por um motivo correto ali, por um motivo, né, de trabalho seu e coisa do tipo, provavelmente você vai ser bloqueado, porque você está atrás de uma empresa de IA, né, e a sua empresa não respeita minimamente aqui, né, os nossos pedidos. No Hacker News, comentaristas em tópicos sobre a postagem do Libri News na semana passada e uma postagem sobre as batalhas de aço em janeiro expressaram profunda frustração com o que eles veem como comportamento predatório das empresas de IA em relação à infraestrutura de código aberto. Embora esses comentários venham de postagens de fórum em vez de declarações oficiais, eles representam um sentimento comum entre os desenvolvedores. Como disse um usuário do Hacker News, as empresas de IA estão operando a partir de uma posição em que boa vontade é irrelevante, com sua pilha de capital de 100 bilhões de dólares. Perfeito, ponto maravilhoso aqui. E aqui, obviamente, né, eu até agora vim falando isso, mas é óbvio que a gente não espera boa vontade. É óbvio que a gente vive num mundo em que quem tem dinheiro, ele atropela a legislação vigente. Não só atropela, como ele muda e consegue transformar aquilo que ele roubou e pilhou em algo de direito dele, que é o que a gente vem vendo. Vem vendo aqui no Brasil, por exemplo, de uma movimentação no Congresso Nacional para transformar esse roubo de informações que essas grandes empresas de IA fazem em algo aceitável, em algo que elas não tenham que pagar absolutamente nada, em algo que elas possam usar, né, para o resto da vida. A gente vê, por exemplo, empresas treinando robôs com trabalhadores, e isso é um roubo da capacidade laboral do trabalhador, sem que isso seja remunerado, e nem que fosse remunerado é aceitável. A capacidade laboral e o conhecimento é do trabalhador. Essas empresas estão roubando isso para colocar em robôs para poder dispensar esses trabalhadores. Então, assim, a inteligência artificial, a gente está vivendo um momento muito complexo e mostrando como dentro do capitalismo, né, quem tem muito dinheiro tem muito poder e o resto se dobra a esse poder. A gente está vendo aqui projetos que estão sendo atrapalhados de uma maneira que, se eu ou se esses mantenedores de projeto atrapalhássemos a inteligência artificial, a gente seria provavelmente processado, a gente teria de parar o que está fazendo. Mas
como eles têm 100 bilhões, né, 50 bilhões a outra empresa, 20 bilhões a outra, eles podem fazer sem medo, entendeu? Podem fazer sem medo, porque se você tentar processar eles, eles vão te arrastar para uma batalha judicial aí de décadas, provavelmente, e você não vai nem conseguir custear isso, entendeu? Então eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem como o capitalismo opera maravilhosamente bem para eles fazerem esse tipo de coisa e se darem muito bem com isso. As discussões retratam uma batalha entre startups menores de IA que trabalharam em colaboração com projetos afetados e corporações maiores que não responderam, apesar de supostamente forçarem milhões de dólares em custos de largura de banda aos mantenedores de projetos de código aberto. Bom, né, nas batalhas de startup aí, coisa eu torço pela briga. O problema é justamente, né, projetos abertos, projetos menores, projetos robistas, né, projetos de empresa que eventualmente tem uma posição mais coletiva aí, né, cooperativa e coisa do tipo, enfim. Além de consumir largura de banda, os rastreadores frequentemente atingem endpoints caros, como Git Blame e páginas de log, colocando pressão adicional em recursos já limitados. Drew DeVoe, fundador da SourceHut, relatou em seu blog que os rastreadores acessam cada página de cada log do Git e cada commit em seus repositórios, tornando os ataques particularmente onerosos para repositórios de código. O que rola aqui, gente? Boa parte dos serviços que o pessoal que está reclamando, né, que esses bots acessam, são serviços que são feitos para humanos acessarem em determinados contextos. Um Git Blame, por exemplo, é uma operação que ela é mais custosa em termos de hardware, né, de processamento, e imagina que esses robôs, então eles estão pegando tudo que tem, né, nesse repositório de código-fonte e acessando todas essas operações custosas. Então, uma coisa que um ser humano faria, né, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez quando precisasse, os robôs estão fazendo a todo instante, a toda hora, se utilizando disso. Então, né, se cria um problemão para quem, né, tem um projeto pequeno que não tem dinheiro, em que eu preciso ter, né, isso no ar para que pessoas possam utilizar dessa funcionalidade, mas eu não posso deixar no ar porque senão o robô, né, ou derruba o meu serviço, porque eu não contratei, né, uma infraestrutura grande para absorver esse impacto, ou pior ainda, o que eu pago é baseado no acesso, e aí a quantidade de acesso desses robôs vai fazer uma conta astronômica. Percebem, né, a internet que está sendo criada, né, a internet que era algo colaborativo, algo que pequenos desenvolvedores, né, conseguiam ter um certo grau de liberdade e atuação na internet. Agora, por conta das grandes empresas de inteligência artificial, até mesmo isso a gente está sendo, né, tirado do espaço virtual. O problema se estende além da dimensão da infraestrutura. Como o Libre News aponta, alguns projetos de código aberto começaram a receber relatórios de bugs gerados por IA já em dezembro de 2023, relatados pela primeira vez por Daniel Steinberg do projeto Curl, ou seu URL, eu não sei como que a galera ultimamente fala, eu aprendi como Curl, em seu blog em uma postagem de janeiro de 2024. Esses relatórios parecem legítimos e à primeira vista, mas contêm vulnerabilidades fabricadas, desperdiçando tempo valioso do desenvolvedor. Aqui é um outro rolê também que está rolando bastante em projeto de código aberto, que principalmente o pessoal ou que está começando, às vezes, na boa vontade, ou também empresas de startups de inteligência artificial para tentar, né, gerar uma massa, né, de atuação dela, falar, olha aqui, ó, nossa ferramenta de inteligência artificial já teve, né, código aceito em 200 mil projetos, 5 mil aceitações por dia, blá blá blá, para poder, né, vender para Tech Bro isso daí, vem gerando esse problema para projetos de código aberto. Tá chovendo a quantidade de bugs e também, né, de sugestões de código de conserto desses bugs. E isso gera um trabalho gigantesco para quem administra esses projetos, porque você tem que olhar aquilo e ver, opa, pera, isso daqui foi gerado por uma merda de uma inteligência artificial, dispensar isso, né? E não adianta você pedir, falar que o seu projeto não pô, eu não aceito contribuição assim e tal. Os caras vão lá e fazem e não estão nem aí, entendeu? Por quê? Porque eles vão pro atacado. Eles pegam 20 mil projetos de código aberto, analisam eles, começam a fazer isso, porque para eles é muito barato, né? Para quem tem dinheiro de investidor,
Em uma semana com 50 mil, 100 mil dólares, você rastreia um monte de projetos, você faz um monte desse tipo de coisa, e os projetos que eventualmente aceitarem, né, você coloca ali no currículo da empresa, né, que a sua inteligência artificial, né, colaborou com 20 mil projetos. Quem é o responsável e por que eles estão fazendo isso? As empresas de inteligência artificial têm um histórico de pegar sem pedir. Antes do surgimento dos geradores de imagens de IA e do ChatGPT atrair atenção para a prática em 2022, o campo de aprendizado de máquina regularmente compilava conjuntos de dados com pouca consideração à propriedade. Enquanto muitas empresas de IA se envolvem em web crawling, as fontes sugerem níveis variados de responsabilidade e impacto. A análise de Dennis Schubert dos logs de tráfego da diáspora mostrou que aproximadamente um quarto do tráfego da web veio de bots, com um agente de usuário OpenAI, enquanto a Amazon foi responsável por 15% e a Anthropic por 4,3%. Então a gente tem aqui, né, um quarto, 25% da OpenAI, com 15% da Amazon a gente chega em 40%, com a Anthropic 45%. E ainda deve ter um monte aqui que, né, ele não colocou porque deve estar mais pulverizado aí. Mas por baixo, né, a gente está falando aí de pelo menos 50% do tráfego da diáspora vindo de grandes empresas, grandíssimas empresas, né, de bilionários mesmo. O comportamento dos rastreadores sugere diferentes motivações possíveis. Alguns podem estar coletando dados de treinamento para construir ou refinar grandes modelos de linguagem, enquanto outros podem estar executando pesquisas em tempo real quando os usuários pedem informações aos assistentes de IA. A frequência desses rastreamentos é particularmente reveladora. Schubert observou que os rastreadores de IA não rastreiam uma página apenas uma vez e depois seguem em frente. Não, eles voltam a cada 6 horas, porque por que não, né? Esse padrão sugere coleta contínua de dados em vez de exercícios de treinamentos únicos, potencialmente indicando que as empresas estão usando esses rastreamentos para manter o conhecimento de seus modelos atualizados. Uma coisa interessante aqui é que quem já usou ferramental de inteligência artificial, principalmente os pagos, você consegue mandar que a inteligência artificial pesquise na internet. E ele também está relatando isso. Essa pesquisa, muitas vezes, é muito custosa para aquele que fornece, né, essas informações de graça para o ChatGPT. Né? Ele nem queria, ele pede para o ChatGPT não usar, mas o ChatGPT vai lá, pega, e não é uma coisa simples, porque muito provavelmente o ChatGPT ir atrás dessas informações, ele não vai numa página específica. Ele vai no atacado. Ele vai em várias ao mesmo tempo quando você pede para ele procurar na internet para aumentar, né, o entendimento dele em cima de uma determinada questão. E mais uma vez, né, em desrespeito total àquilo que, né, os desenvolvedores dessas ferramentas colocaram. Não, não é para você usar essa informação. Não é para você acessar isso daqui. Enfim, eu sei que esse barco passou faz muito tempo, né? Mas a gente ainda está num processo, principalmente aqui no Brasil, de discussão da legalidade desse tipo de coisa, e é hora, sim, de interromper isso, de garantir que, de quando for regulamentado isso no Congresso Nacional, porque em algum momento isso será, tá? Não vai ficar, né, nessa questão aí sem regulamentar, que a regulamentação seja feita certo, que isso aqui seja encarado como roubo, que isso aqui seja encarado como um ataque informático, tá? Que seja um ataque de sistema informatizado, que tem legislação própria, né, prevendo que isso é crime, que isso pode ser punido, entendeu? Como eu falei, você tem uma placa dizendo que você não quer atender isso, que você não é. E você tem as empresas aí descumprindo isso. Algumas empresas parecem mais agressivas do que outras. A equipe de administração de sistemas do KDE relatou que rastreadores de intervalos de IP do Alibaba foram responsáveis por temporariamente derrubar seu GitLab, né? Deixar seu GitLab offline. Provavelmente era o texto em inglês aqui. Enquanto isso, os problemas de aço vieram do rastreador da Amazon. Olha que interessante que eu estava falando de ataque. Para mim, se você proíbe o acesso, né, de um rastreador e ele derruba o seu sistema, isso é um ataque, tá? Eu entendo que nesse caso, se o KDE proíbe isso e o Alibaba efetivamente fez isso, o Alibaba atacou o projeto KDE, tá? Não tem outra forma da gente encarar esse tipo de coisa.
Enquanto isso, os problemas de aço vieram do rastreador da Amazon. Um membro da equipe de administração de sistemas do KDE disse ao Libre News que operadores ocidentais de LLM, como OpenAI e Anthropic, estavam pelo menos definindo strings de agente de usuário adequadas, o que teoricamente permite que sites as bloqueiem, enquanto algumas empresas chinesas de IA foram supostamente mais enganosas em suas abordagens. Ainda não está claro por que essas empresas não adotam abordagens mais colaborativas e, no mínimo, limitam a taxa de suas execuções de coleta de dados para que não sobrecarreguem os sites de origem. Amazon, OpenAI, Anthropic e Meta não responderam imediatamente aos pedidos de comentário, mas atualizaremos esse artigo se eles responderem. Não atualizaram o artigo, tá? E assim, é meio claro, né, o porquê que essas empresas não adotam abordagens mais colaborativas. Porque nenhuma empresa é colaborativa. Basta olhar para esse, né, esse universo de código aberto, ele começa com o desenvolvimento colaborativo. As empresas entram no desenvolvimento colaborativo, né, no código fonte aberto, a partir do momento em que ele se torna viável economicamente para elas. Se não houvesse interesse econômico, elas não participariam disso. Em compensação, programadores, robistas e coisas do tipo, eles participam, né, de código aberto, de programação aberta, por vontade, não porque, né, vou ganhar dinheiro com isso, sou um grande, né, conglomerado e vou ganhar bilhões de dólares com isso. E aí isso se encaixa aqui. Por que que eles vão respeitar algo que eles sabem que eles têm o lobby suficiente para simplesmente peitar? Então a legislação vigente hoje já caracteriza como roubo de dados. Ninguém está se movendo isso, não tem Ministério Público, né, atuando nisso. Ministério Público aqui do Brasil, o equivalente nos Estados Unidos, na Europa, pouco tem se mexendo disso. E quando se mexer, eles fazem um lobby nos congressos de cada país aí pra barrar isso, pra falar, opa, peraí. Treinar inteligência artificial não é roubo, não. Treinar inteligência artificial é uma coisa que vai avançar tecnologicamente o mundo e, portanto, é legal, é bacana. Legal pra quem? Bacana pra quem? Pra Amazon, pra OpenAI, pra Anthropic, pra Meta, né? Pro Google, que não tá citado aqui, mas, né, também faz isso. Tar Pits e labirintos, acrescente resistência. Em resposta a esses ataques, novas ferramentas defensivas surgiram para proteger sites de rastreadores de IA indesejados. Como a Ars relatou em janeiro, um criador anônimo identificado apenas como Aaron projetou uma ferramenta chamada Nepenthes para capturar rastreadores em labirintos infinitos de conteúdo falso. Aaron a descreve explicitamente como um malware agressivo destinado a desperdiçar recursos de empresas de IA e potencialmente envenenar seus dados de treinamento. Eu lembro quando eu via Cyberpunk, né? E na literatura cyberpunk você tem algumas defesas que são literalmente ataques, né? Contra os agressores ali da sua defesa, né? E eu sempre fiquei imaginando, será que um dia a gente vai chegar nisso? E né, a gente chegou, né? Se isso não mata o operador, né? Que no caso né, das coisas de cyberpunk, normalmente essa defesa ofensiva, agressiva, ela é feita para matar o hacker, né? Que tava fazendo aquilo. Nesse caso, pelo menos, é para tentar, com muitas aspas aqui, né? Matar a inteligência artificial, destruir ela, né? Fazer com que ela seja alimentada com informação, né, incorreta. E eu acho isso belo e moral. Na parte de criação de arte, existe vários coletivos colocando veneno, vamos por assim, né? Na produção de conteúdo deles. Então, para a maioria das pessoas, ninguém consegue nem perceber o que tem ali que atrapalha uma inteligência artificial de treinar com a arte daquela pessoa aquilo. Só que para a inteligência artificial, aquilo ali gera dados totalmente inconsistentes e que a criação de arte a partir daqueles dados ela é bastante afetada. Então isso daqui é maravilhoso. Criar, né, a partir do momento que ele percebe que quem está tentando acessar o site é uma inteligência artificial, ele começa a criar conteúdo falso para que essa inteligência artificial seja alimentada por esse conteúdo falso. Belo e moral, né? Fantástico. Sempre quando esses rastreadores saem do meu tar pit, são recursos que eles consumiram e terão que pagar em dinheiro, explicou Aaron Yars. Isso efetivamente aumenta os custos deles, e vendo como nenhum deles teve lucro ainda, isso é um grande problema para eles. Na sexta-feira, a Cloudflare anunciou a IA Labyrinth, uma abordagem similar, mas mais polida comercialmente. Ao contrário do Nepenthes, que é projetado como uma arma ofensiva contra empresas de IA, a Cloudflare posiciona sua ferramenta como um recurso de segurança legítimo para proteger proprietários de sites de scrapping não autorizado, como relatamos na época. E é muito triste isso, porque a questão do scrapping, ela tem usos reais no desenvolvimento. Por exemplo,
Dependendo da atuação, você precisa efetivamente pegar a informação de 2, 3, 4 sites no dia, não de 1 em 1 minuto, de 6 em 6 horas, ou cada vez que uma pessoa pede, sabe? Você precisa pegar aquilo para compilar algumas informações, fazer o que você precisa fazer, enfim. Existe o uso correto e real de scrapping, né? De pegar dados de outros sites, e existe, né, essa palhaçada aqui, né, de inteligência artificial, né, que virou o padrão no mercado de IA. E aí, né, para encerrar isso, qual que é o grande problema? Essas soluções para matar a IA estão matando, né, os usos legítimos desse tipo de coisa. Então mais uma vez, isso atrapalha, inclusive, quem fazia o uso correto, né, e não prejudicial de informações de determinados sites, sabe? Quando detectamos rastreamento não autorizado, em vez de bloquear a solicitação, vincularemos a uma série de páginas geradas por IA, que são convincentes o suficiente para atrair um rastreador e atravessá-las, explicou a Cloudflare em seu anúncio. A empresa relatou que os rastreadores de IA geram mais de 50 bilhões de solicitações para sua rede diariamente, respondendo por quase 1% de todo o tráfego da web que eles processam. A comunidade também está desenvolvendo ferramentas colaborativas para ajudar a proteger contra esses rastreadores. Voltando só na Cloudflare aqui, né, é maravilhoso, né, que o capitalismo ele cria um caminhão de problemas para a gente como sociedade, e aí ele também vem com a solução desses problemas, né, que é uma solução porca, mas para ganhar dinheiro, né? É maravilhoso. A Cloudflare é uma empresa que ganha muito dinheiro para resolver problemas que numa sociedade um pouquinho menos quebrada, né, como a nossa, metade deles não precisariam existir, né, as soluções da Cloudflare. A comunidade também está desenvolvendo ferramentas colaborativas, né, para o projeto AI oferece uma lista aberta de rastreadores da web associados a empresas de IA e fornece arquivos robots.txt pré-fabricados que implementam o Robot Exclusion Protocol, bem como arquivos HT-Access que retornam páginas de erro ao detectar solicitações de rastreadores de IA. Da forma como está atualmente, tanto o rápido crescimento de conteúdo gerado por IA, sobrecarregando espaços online, quanto as práticas agressivas de web crawling por empresas de IA ameaçam a sustentabilidade de recursos online essenciais. Nossa, conteúdo gerado por IA é uma tragédia e pior ainda, é a tradução não solicitada por IA. Tipo, isso é uma das coisas que vem mais me atrapalhando no dia a dia de usar a internet. É ver sites que eu utilizo em inglês, em que eles automaticamente traduzem para o português, sendo que eu não quero a tradução em português. Ver sites como o YouTube, por exemplo, que traduz automaticamente alguns títulos de vídeo e o áudio do vídeo. E aí eu não acho problemático a tradução, de repente a dublagem de um vídeo. O problemático que eu acho é que eu não tenho a opção de escolher que eu não quero essa tradução automática, entendeu? Eu até acho interessante que dê mais acessibilidade. Então, que pessoas que não sabem ler ou ouvir o inglês, que tenham acesso a isso. Isso é legal, né? Se for feito de uma forma, né, em que remunere os trabalhadores que atuaram nisso, né? E não nessa forma mal e porcamente de IA, né? Mas o grande problema é que eu não quero isso e eu não tenho como escolher isso, né? Isso é me empurrado. A abordagem atual adotada por algumas grandes empresas de IA, extraindo grandes quantidades de dados de projetos de código aberto, sem consentimento ou compensação claros, corre o risco de danificar gravemente o próprio ecossistema digital do qual esses modelos de IA dependem. Praticamente não existe hoje empresa que não dependa, né, de projetos de código aberto. Todo mundo utiliza de alguma coisa, roda de alguma coisa, que seja no Linux, que provavelmente boa parte dessas empresas usam para hospedar esses robôs que vão atrás dessas informações. Então né, é o que a gente espera dentro do capitalismo. O capitalismo, né, destruindo as coisas boas ou cooptando elas para ela, né? É maravilhoso. A coleta responsável de dados pode ser alcançável se as empresas de IA colaborarem diretamente com as comunidades afetadas. No entanto, importantes participantes da indústria demonstraram pouco incentivo para adotar práticas mais cooperativas. Sem regulamentação significativa ou autocontrole por parte das empresas de IA, a corrida armamentista entre bots famintos por dados e aqueles que tentam defender a infraestrutura de código aberto parece provável que aumente ainda mais, potencialmente aprofundando a crise do ecossistema digital que sustenta a internet moderna. Esperar que empresa colabore com alguém, né, é esperar até você morrer.
empresas não colaboram. Qualquer empresa que colabore com algo, qualquer empresa que você olhe e ela fale assim: ah, mas isso aqui é legal que a empresa tal faz. Saiba, ela tem interesse. Ela não faz isso sem que seja um ganho de imagem ou um ganho financeiro direto, entendeu? Nunca houve colaboração. Não é a colaboração como eu e você, como um monte de gente a gente faz, né? Então esperar que essas empresas que num mercado em expansão de inteligência artificial, elas vão respeitar determinadas barreiras colocadas, quando, se você não respeitar as barreiras, você sai na frente e sai ganhando, é óbvio que elas não vão respeitar, entendeu? É óbvio que é assim que elas vão atuar. Esse foi o artigo. Esse eu acho que é o primeiro vídeo de tech, né, no canal. Então é isso. Curta, comenta, compartilha. Eu adoro esse tipo de assunto. Vou começar a fazer lives nesse canal sobre esse tipo de assunto, tá? Então é isso. Acho que daqui mais alguns dias tem mais vídeo disso daqui. E a partir da semana que vem, provavelmente, lives pra gente discutir TI ao vivo aí. Obrigadão a todo mundo que chegou até o fim do vídeo. Tchau, tchau. Até um próximo dia.